Mas a gente começa então falando sobre infecção hospitalar, falando sobre home care com a Heloísa Gaspar, que é uma médica intervencionista, e ela vem falar pra gente sobre o controle das infecções hospitalares, tá? O home care tem se mostrado muito eficiente na redução das infecções associadas aos cuidados de saúde. E ele tá, como eu disse ainda há pouco, disponível na rede SUS. E quem vai conversar melhor sobre esse assunto é ela, doutora Heloísa. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer, viu? Prazer é meu em te receber e sei que o tempo de uma médica é corrido, né? Tem que se desdobrar aí com tantas coisas. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cláudia. Obrigada pela oportunidade. É muito importante a gente poder falar dos benefícios do home care. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando isso para a sua audiência. Eu fiquei muito contente de saber que o SUS também disponibiliza home care, né? Uma coisa que a gente muitas vezes nem imagina. Eu, por exemplo, nem imaginava. Quando a produção me falou, eu disse, gente, mas é caro o home care, não é todo mundo que pode, né? Eles falaram, não, mas tem até no SUS. Olha que coisa boa. É verdade. Quais são os benefícios do home care, doutora? Como você falou, a atenção domiciliar está disponível tanto no SUS quanto na saúde suplementar, né? No SUS, através de um programa chamado Melhor em Casa, que já é bastante difundido aqui no Brasil, e na saúde suplementar, através das operadoras de saúde. E existem várias vantagens, e uma delas é a redução de infecção. A gente sabe que, como você anunciou, né, a infecção hospitalar é um problema de saúde pública, e a gente sabe que na atenção domiciliar a gente tem taxas de infecções menores quando comparado ao hospital. Inclusive a gente fez um trabalho sobre isso, uma pesquisa científica na Home Doctor, mostrando a redução da infecção, de infecções respiratórias, infecções urinárias, infecções de corrente sanguínea, que são infecções potencialmente graves, quando comparado ao ambiente hospitalar. Quem é o paciente que pode sair do hospital para ir para casa e contar com home care? Acho que uma primeira informação é que o home care não é só para o idoso, né? Isso é algo que às vezes a população imagina, que o home care é só para o paciente idoso e não é para todas as faixas etárias. Então a gente atende desde crianças, recém-nascidos, até de fato pacientes idosos, com múltiplas patologias, e a gente faz no domicílio uma série de cuidados, que vão desde cuidados mais simples, como por exemplo a administração de uma medicação, de um antibiótico, um curativo para tratamento de uma ferida, até cuidados bem complexos, como pacientes, por exemplo, que são dependentes de aparelhos para respiração, de ventilação mecânica, pacientes que usam nutrição pela veia, por problemas intestinais. Então, é uma gama grande de pacientes que podem ser atendidos no domicílio, diversas complexidades. Eu fico muito feliz de saber que existe esse serviço e ele é muito bem feito, porque realmente evita-se muitas coisas que podem ser evitadas, né? Tem gente que perde a vida por conta de uma infecção hospitalar. Por que tem tanta infecção hospitalar, doutora? Esse dado é bem importante mesmo. A gente sabe hoje na literatura que em torno de 10% dos pacientes que internam num hospital vão desenvolver infecção hospitalar. Isso pode chegar até 30%. 10%? É um número enorme, né? Chegando até 30% numa internação em UTI. Então, realmente é um número bastante elevado e é um problema de saúde pública, porque a infecção hospitalar, ela aumenta a morbimortalidade do paciente, ou seja, o paciente ele fica mais doente, ele morre mais quando ele adquire uma infecção hospitalar, sem falar nos custos relacionados, né? Dados do CDC americano mostram que os Estados Unidos gastam por ano em torno de 40 bilhões de dólares com infecção hospitalar. Ou seja, não é um problema só do Brasil. Não, de forma alguma. Porque às vezes a gente fala assim, Brasil, né? País de terceiro mundo. Não, é um problema mundial. A Organização Mundial de Saúde tem diversas campanhas a respeito do controle de infecção hospitalar. É um problema realmente do mundo todo. Agora, um dado importante é que existem medidas preventivas para as infecções e, quando bem aplicadas, a gente consegue reduzir bastante a taxa de infecção. Quais são elas? A principal delas, universal e que vale para todas as infecções, é a higiene de mãos, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Um assunto que veio bastante à tona e é muito importante a higiene de mãos. Agora, dia 5 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Higiene de Mãos. E existem outras medidas aí a depender da topografia. Então, para prevenir infecção urinária, existem algumas medidas. Para infecção respiratória, existem outras medidas. Mas a higiene de mãos ela é muito
muito importante porque ela é universal, ela serve para prevenir todo tipo de infecção. Eu fico pensando nas crianças, né? Porque, assim, a criança, quando ela tá no hospital e não tem jeito, não tem muita escapatória. Mas em casa, segurar uma criança deitadinha ali para receber cuidado nem sempre é muito fácil, não? Cláudia, eu acho que é mais fácil do que no hospital. É, porque ela está no seu ambiente, né? No seu ambiente social, então ela tem os seus brinquedos, ela tem o seu animal de estimação, ela tem a sua família, o seu irmão, o acompanhante, que no hospital é muito restrito. Presta esse serviço de home care? É um enfermeiro ou a gente tem médicos disponíveis? Sim, a gente tem, é uma ótima pergunta. No atendimento domiciliar, a gente tem toda a gama de profissionais. Então, a gente tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. E a gente elenca esses profissionais de acordo com a necessidade do paciente. Então, se o paciente vai fazer só um antibiótico, ele vai ter o enfermeiro que vai administrar o antibiótico e o médico que vai fazer a coordenação desse cuidado. Se ele vai fazer uma reabilitação, por exemplo, após um derrame, um AVC, ele vai ter um fisioterapeuta, vai ter um fonoaudiólogo. Então, a gente monta um plano terapêutico personalizado para o que o paciente precisa. Não sei se existe pesquisa, mas o número de recuperação dos pacientes que vão para casa e são atendidos em home care é maior do que os que ficam no hospital, tirando a parte da infecção hospitalar. Eu digo pelo bem-estar do paciente, por ele se sentir acolhido, amado, perto de quem ele conhece, né? Sem dúvida. As pesquisas de satisfação mostram, né, uma satisfação maior do paciente quando em casa, um retorno maior nas pesquisas de qualidade de vida. Né? Então, isso é muito importante justamente por conta desse ambiente social e menos complicação, né? A infecção hospitalar é uma delas, mas existem outras, como lesões por pressão, que são as feridas adquiridas frequentemente no hospital, pelo fato do paciente ficar muito acamado. Então, são várias complicações que acontecem no hospital relacionado à assistência e à complexidade do paciente e que a gente consegue evitar em casa. Lógico, o hospital, ele tem indicações precisas e em muitas situações ele vai ser necessário, mas existem muitas outras situações que a gente consegue transferir esse cuidado do hospital para o domicílio. Agora, quem sinaliza isso, doutora? É o hospital, por exemplo, para o acompanhante do paciente, ou ele precisa estar de alta para poder ir para casa? Como é que isso funciona? É sempre a equipe médica, precisa do envolvimento da equipe médica que faz uma solicitação para que esse paciente passe a transicionar os seus cuidados do hospital para casa. Então, uma vez que o médico faz esse pedido, no caso do sistema privado, né, a operadora de saúde recebe esse pedido e direciona para um prestador de atenção domiciliar executar esse serviço em casa. Agora, é muito importante que a população tenha o conhecimento, né, desse serviço, até para discutir os benefícios, os prós e os contras com o seu médico, É isso né? que eu ia te perguntar. Vale, por exemplo, do acompanhante falar: doutor, eu tô vendo que a gente já está aqui há muito tempo e eu percebo que a gente poderia fazer tudo isso em casa, tentar um home care. Perfeito, com certeza. Assim. É exatamente assim. Cada vez mais o paciente está envolvido na definição do seu tratamento, do seu cuidado, ganhando mais autonomia. É muito importante que o paciente participe dessa decisão. Então, sim, é muito importante que o paciente tenha esse conhecimento, argumente isso com o seu médico, para que juntos eles encontrem aí o melhor caminho para esse tratamento. Que ótimo. A gente tem um depoimento, aliás, muito obrigada pela disponibilidade de fazer esse depoimento, de compartilhar a sua experiência com a gente, do pai da Tônia, que é a nossa produtora. Parabéns pela filha, muito querida. E ele contou pra gente a experiência dele em home care. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. É o Antônio Carlos que fala. Muito obrigada mais uma vez, Antônio Carlos. A gente confere aqui seu depoimento. Meu nome é Antônio Carlos, tenho 76 anos e já fui tratado pelo atendimento domiciliar do SUS. Eu tive erisipela, que é uma bactéria que ataca a pele. Inclusive atacou uma das minhas pernas. Passei pelo atendimento ambulatorial no pronto-socorro e precisaria ficar internado no hospital para fazer medicação intravenosa. O médico de plantão achou melhor eu fazer esse tratamento em casa, sem precisar ficar internado. Foi aí que eu utilizei o home care.
vinha uma enfermeira todos os dias da minha casa, na mesma hora, para aplicar a medicação. Esse tratamento durou uma semana e depois recebi alta do tratamento domiciliar. Que beleza, seu Antônio Carlos, muito obrigada. Foi uma sugestão do médico, né? Agora, se o médico não tem essa prontidão em sinalizar, como sinalizou para o seu Antônio Carlos, de repente o paciente nem imagina, fica internado e corre o risco de, além da erisipela, ter uma infecção hospitalar, porque já tem uma porta de entrada ali, né? Porque a erisipela é uma ferida, não é? Sim, é uma infecção cutânea, né? Uma infecção de pele. Simples, muito fácil da gente tratar em casa, né? Então, é muito importante que o paciente também tenha, a família, todos os cuidadores tenham essa ideia de que é possível a gente fazer esse tratamento em casa para que justamente possa argumentar com o médico. É muito importante essa autonomia do paciente. Doutora Heloísa, tem o contrário, por exemplo, o médico sugerir um home care e o paciente falar assim, ou o acompanhante falar, não, doutora, a gente não quer ficar aqui mesmo? Tem, acontece por condições sociais, às vezes, da residência, problemas particulares de relacionamento na própria casa. A gente sabe que a casa é um local muito individual do paciente, né? E existem muitas particularidades. Então, eventualmente, acontece sim, mas de uma forma geral, os pacientes e os familiares preferem se tratar em casa por todo esse conforto e esse ambiente acolhedor. Vamos continuar o nosso assunto. Vou pedir para a produção já liberar aqui as perguntas. A gente está falando, para quem está ligando a televisão agora, sobre home care. A gente está falando sobre os riscos de infecção hospitalares. É claro que não é para você, se está numa emergência, numa situação delicada, ficar com medo de hospital. Pelo amor de Deus, tem que ir ao hospital, tá bom? Mas a gente está falando em casos de estar no hospital e ter a possibilidade de tratar em casa. Existe tanto através dos planos de saúde quanto do SUS. Então, é bom a gente saber, né? A Jaqueline quer saber o seguinte, as pessoas morrem menos se forem tratadas em casa? É uma pergunta difícil porque naturalmente depende muito da patologia, né? Depende de qual é o diagnóstico. Então, como a gente fala, como você acabou de reforçar bem, tem doenças que a gente não pode tratar em casa, né? O paciente tem um derrame, tem um infarto agudo do miocárdio, esse paciente tem que ser tratado no hospital, né? Porque são recursos que são necessários, que só existem dentro do hospital. Então, lógico, se a gente comparar a mortalidade do atendimento domiciliar com a mortalidade do atendimento hospitalar, o atendimento domiciliar é muito menor, né? E também as pessoas que vão para casa, elas estão com menos mais estáveis, então não é uma comparação que seria justa da gente fazer. Um paciente de UTI ou CTI, eles nunca poderiam ir para casa? Eles não vão para casa ou pode se montar uma mini UTI em casa? Pode, desde que o paciente esteja estável. Isso é muito válido para os pacientes que são dependentes de ventilação mecânica, de respirador para respirar. Até antes da atenção domiciliar, esses pacientes tinham que ficar no hospital, porque esses equipamentos só existiam no hospital. E hoje a gente tem recursos tecnológicos muito bons para atender esses pacientes em domicílio. Então, a gente tem pacientes que respiram com o aparelho 24 horas por dia e ficam em casa. Então, seria uma mini UTI, né? Mas de um paciente que está relativamente estável, né? Não é um paciente que tem intercorrências frequentes ao longo do dia, porque esses pacientes sim precisam estar num ambiente com uma equipe de plantão 24 horas, com um médico e com alguns outros recursos. Perfeito. A gente tem até exames hoje de imagens que eram muito grandes, as máquinas enormes, né, que estão pequenininhas e que podem ser feitos hoje em dia em domicílio, né? Exatamente. Hoje a gente tem um recurso de exames, então exames laboratoriais, ultrassom, ecocardiograma, tem muitos exames que já podem ser realizados, raio-x, né, que já podem ser realizados no âmbito domiciliar. Perfeito. Obrigada, Jaqueline, pela sua pergunta. Vamos continuar aqui. Você que não mandou ainda, pode mandar sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, tá? A Maria Heloísa quer saber como fazer a higienização em casa para não ter outros tipos de contaminação. A higiene que a gente recomenda na casa é a higiene básica, né? Com água e sabão, tirar a sujidade, a parte de higiene de mãos que eu já falei, né? Bastante, que é muito importante. Mas é importante que a gente mantenha uma casa limpa, sem sujidade, tomar cuidado com a parte de animais, né? Isso ficou muito claro também na pandemia. Na pandemia a gente viu que a gente teve taxas muito baixas de infecção dos pacientes por coronavírus no domicílio. Por quê? Porque o ambiente domiciliar
domiciliar já é naturalmente um ambiente onde o paciente está isolado, né? Ele não tem contato com outros doentes, os profissionais que cuidam dele cuidam apenas dele, não estão indo de leito em leito, o que predispõe, né, a levar infecções cruzadas entre os pacientes. Então, os cuidados de higiene básico na residência já são suficientes para reduzir a infecção. Perfeito. Doutora, nos hospitais particulares eu observo que o ar-condicionado é congelante, né? Eu já tive o privilégio de passar algumas noites como acompanhante, porque acho que o paciente ainda consegue se cobrir um pouquinho mais, apesar de que o meu pai, quando tem que ir para o hospital com algum problema no coração, ele fala, ih, ferrou, vou ter que ficar na UTI e vou congelar de frio, porque o paciente mais idoso tem um negócio no coração, vai para a UTI, congela de frio mesmo. Mas quem está ali acompanhando, meu Deus do céu, morre de frio. Por quê? Em casa seria interessante também a gente deixar um ar bem gelado? Não, a gente não recomenda e dentro do próprio hospital, no ambiente normal, digamos assim, num leito, não é necessário que fique super gelado, a temperatura entre 22 e 24 graus é suficiente. Dentro do hospital é necessário que fique muito gelado alguns departamentos por conta de equipamentos, por exemplo, no departamento de ressonância magnética, pelo equipamento. Não é por conta de contaminação? Porque eu já ouvi alguém falando assim, não, é para evitar a contaminação. Não. Eu pensei, gente, será que essas bactérias morrem congeladas, né? Não, não é por aí. Olha, bom saber. Porque é bom a gente saber tudo, né, gente? Que às vezes a gente é enganada. Tá lá toda tremendo de frio, a pessoa fala, não, é porque é para evitar a infecção hospitalar. E eu até achei que tinha alguma relação, não tem. Não. Muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Obrigada, Maria Heloísa. Silvia, os riscos de infecção de qualquer tipo são menores em casa? Eu acho que a gente já até fez essa pergunta, Sim, né? sim. Todas as topografias, nesse nosso estudo que eu citei, a gente viu infecção respiratória, infecção urinária, infecção de corrente sanguínea. E nos 3 a gente teve uma incidência menor de infecção em casa. A Clê quer saber o seguinte, meu genro está com meningite e internado. Quando ele tiver alta, ele tem direito a continuar o tratamento em casa? É bastante comum a gente fazer essa transição, né, do tratamento do hospital para casa. Não necessariamente precisa acontecer dessa forma. O paciente ele pode estar em casa e iniciar o seu tratamento em casa, sem ter a internação hospitalar como uma parte do tratamento. Mas o caminho mais frequente é esse que ela descreveu. O paciente começa a ser atendido no hospital, melhora a sua condição inicial, tem condição de seguir e transicionar esse tratamento para casa. Então, no caso dele, por exemplo, uma meningite, provavelmente ele vai de alta para completar o antibiótico em casa. Então, é possível, sim, do ponto de vista técnico, que isso seja feito em casa. Agora, os planos de saúde complicam muito para liberar esse home care? Infelizmente sim, Cláudia, infelizmente sim. O nosso setor, né, de atenção domiciliar não é regulamentado na ANS, não faz parte do rol, então os planos de saúde não têm por obrigação que fornecer o atendimento domiciliar. De uma forma geral, eles fazem por uma liberalidade, porque entendem que isso é bom para o paciente, né, é positivo para o paciente vai ter um bom resultado, uma boa satisfação e de uma forma geral o custo no atendimento domiciliar é menor do que o custo hospitalar. Ah, é menor? É menor do que o custo hospitalar, as diárias em casa, até pelo próprio ambiente ser o domicílio do paciente, não depender de uma estrutura física do hospital. Eles não deveriam nem fazer confusão, né? Se o médico falou que ok, deveria falar vai, né? Agora tem muitas variáveis, os planos de saúde trabalham diferentes, né? Cada um tem a sua forma de atuação, então tem alguns que são muito mais ágeis do que outros, então existe aí uma variação de plano para plano. Aliás, depois eu quero falar sobre isso com vocês. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Giovana quer saber o seguinte, o home care é 24 horas, como solicitar? O home care ele tem uma ampla gama de opções, né? Como eu disse, de acordo com a complexidade do paciente. Então, ele pode ser um atendimento pontual, como o que a gente viu no depoimento. O enfermeiro vai lá 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia e faz aquele procedimento, aquela administração de medicação e não fica nenhum profissional nesse intervalo na casa do paciente, até um paciente mais complexo que, de fato, precisa de um acompanhamento às 24 horas. Então, ele tem um plantão de enfermagem 24 horas na residência dele. Então, como eu disse, o plano terapêutico ele é desenvolvido, desenhado de acordo com a complexidade do paciente. Perfeito. Eu assisti a uma reportagem esses dias mesmo, talvez você também tenha assistido, que tinha uma criança que ela não podia
Como é que era a história? Alguma coisa com respirador, e o pai e a mãe, eles tinham que se revezar para olhar a criança, porque qualquer coisa ela morria ali. Talvez a apneia, né? Então, era alguma coisa, era uma doença rara. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, os pais acabados de cansados, porque eles já não conseguem, né? Chega uma hora que a falta de sono deixa a pessoa muito mal. O plano de saúde ou o SUS não poderia colocar aí um home care para A gente sempre tenta fazer essa diferenciação, Cláudia, do que é um procedimento técnico, né, que faz sentido que ele seja atendido pelo home care, pela atenção domiciliar, e do que é de fato um cuidado, né? Às vezes, sim, é muito extenuante para a família, vamos supor, troca de fralda, mudança de decúbito, são situações que podem cansar a família, mas não são técnicos, um cuidador pode ser habilitado a fazer. E aí a orientação é que a família se organize com um cuidador, com rede de apoio, para que tenha alguém para apoiar nesse cuidado. Diferente de um procedimento que é técnico, que precisa de alguém que tenha uma formação na área de saúde para realizar. Então, a gente sempre tem que ponderar essas duas coisas na hora de entender se faz sentido que seja atendido pela atenção domiciliar ou não. Entendi. Por isso que é tão difícil em alguns casos, né? Eu conheço um caso em que o paciente teve um acidente, alimenta-se por sonda, tem que dar banho, a mãezinha dele já é idosa, para ela é super cansativo, mas eles não conseguem a internação. Eu acho que exatamente pensando por nisso, né? Talvez não tenham cuidados técnicos. Os familiares podem se revezar, não tem o cuidado técnico. Tá vendo? Bom a gente entender também, pra gente não só criticar, né? Faz parte da lei, é assim? E tem toda uma parte, né, envolvida, Cláudia, de custo, de quem vai financiar, né? A gente tem sempre que ter em mente que a gente está buscando o melhor para o paciente, né? Que o paciente seja o melhor tratado, tenha o melhor desfecho, mas a gente sabe que no nosso país entra também as questões sociais, de organização da família, às vezes idoso cuidando de idoso. Tem isso é muito difícil. Muito complicadas, né, doutora? Exatamente. O que eu ia falar de plano de saúde, gente, para vocês, mas é uma opinião minha, tá? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, os planos de saúde fecharam bem a cerco, assim, eles estão muito de olho, porque a gente teve aí uma leva de pedidos de exames sem cabimento, um monte de laboratório dentro de clínica, e uma hora o negócio ia ficar feio, né? A gente não pode nunca esquecer que quem vai pagar essa conta depois somos nós, pacientes. Então, eu acho até que é uma coisa muito interessante a gente questionar com o médico, quando ele pede assim um monte de exame que não faz sentido, por que ele está pedindo aquilo. Eu já cheguei com um pedido de exame em laboratório e de falar assim, não, mas esse exame é só para homens. E falar, mas não sei por que pediu. Então, a gente tem que ficar também atento, porque quem paga essa conta no final somos nós, clientes do plano de saúde. Porque o plano de saúde vai ficar cada vez mais caro, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para fazer esses pedidos, para fazer essas solicitações, solicitação de reembolso, etc. E o mesmo é válido para o SUS, né? É sempre a gente que paga em qualquer uma das pontas, né? Porque no SUS é através dos impostos, no plano de saúde é através de sinistralidade, mas esse pensamento racional do que de fato é necessário, em todas as pontas ele tem que estar presente. Perfeito, é isso mesmo, em todas as pontas. Aliás, a gente precisa ser muito comedido em relação a tudo, inclusive pensando no nosso planeta. Use com parcimônia, né? Os recursos são limitados. Uma hora acaba, uma hora a conta chega, né? Isso é coisa séria. Perfeito. Doutora, amei te receber, gostei da gente poder conversar sobre esse assunto. Tem algum recadinho final aí? A gente falou várias coisas, mas tem algo que você gostaria de falar? Foi um prazer, eu quero agradecer a oportunidade. Acho que como mensagem final é que os pacientes busquem estudar, entender, se engajar, exercitar a sua autonomia junto com a sua equipe médica, porque tem muita coisa que a gente pode fazer no domicílio. As empresas de atenção domiciliar, assim como o Melhor em Casa no SUS, estão aí para atender os pacientes com qualidade e com segurança nos domicílios. A gente é capaz de fazer isso no domicílio e a gente precisa dessa parceria com todos os envolvidos, médico, paciente, operadora, né, de plano de saúde, todo mundo, para que a gente consiga de fato levar o paciente para casa.
Perfeito. Doutora Heloísa Gaspar, médica intensivista pediátrica, doutora em ciências, superintendente da clínica Home Doctor. Ela está no Instagram Home Doctor Brasil e o site é homedoctor.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Foi uma alegria te receber. Muito obrigada. Obrigada, um ótimo dia, viu?